Boa noite a todos. 25ª sessão ordinária de 18 de agosto de 2025, fase do expediente. Solicito aos senhores vereadores que anotem suas presenças. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária às 18h11, com as bênçãos de Deus. Expediente. Coloco em votação a ata eletrônica número 25/2025, da 24ª sessão ordinária de 11 de agosto. Moção aprovada por todos os pares presentes. Estou na outra fase já da sessão. A ata foi aprovada por todos os pares presentes. Desculpa. Esta casa recebeu um expediente vindo de outra fonte que constam na pauta eletrônica disponibilizada aos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das proposituras apresentadas. Proposituras apresentadas. Projeto de lei número 174/2025, de autoria do vereador Clemilton Alves da Silva, que institui o Programa Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Exploração e Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes no âmbito do município de Hortolândia, com foco no combate ao aliciamento online e da outras providências. Projeto de lei número 175/2025, de autoria do vereador Edivan Campos de Albuquerque, o vereador Ceará, que dispõe sobre a proibição de divulgação de jogos de azar em locais públicos e da outras providências. Projeto de lei número 176/2025, de autoria do presidente Daniel Laranjeira, Aldemir Clemente e outros, que dispõe sobre a alteração da Lei nº 2.143, de 13 de novembro de 2008. Projeto de Lei 177/2025, de autoria do vereador Valdecir Alves Pereira, o Nego, que inclui no calendário oficial do município de Hortolândia a festa do Dia das Crianças, realizada no mês de outubro pela Associação Projeto Águia. Projeto de Lei número 178/2025, de autoria do vereador Valdecir Alves Pereira, o vereador Nego, que inclui no calendário oficial do município de Hortolândia a festa junina da Associação Projeto Águia. Projeto de lei número 179/2025, de autoria do vereador Luiz Carlos Silva Meira, que institui o Programa Municipal Hortolândia Sem Dengue, destinado à prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, e cria o selo Casa Livre da Dengue e da outras providências. Projeto de lei número 180/2025, de autoria do vereador Clodoaldo Santos da Silva, que altera a lei número 4.052, de 3 de novembro de 2022, que declara a cidade de Hortolândia terra do pão de queijo. Obrigado, secretário. Vou quebrar o protocolo aqui e fazer a leitura de 2 convites que esta casa recebeu, deixar registrado e estender a todos que puderem participar.
Com alegria no coração e gratidão a Deus, a Casa Betânia da Paz convida você e sua família para participar da missa em ação de graças pelos seus 30 anos de missão e acolhimento. Será um momento para louvar, agradecer e renovar nosso compromisso de servir com amor, celebrando cada vida transformada e cada passo dessa caminhada. Venha celebrar conosco esta história que é feita de fé, esperança e amor. Esta missa será amanhã, dia 19/8, às 20 horas, na Casa Betânia da Paz, Rua José Camargo, 310, Remanso Campineiro, Hortolândia, São Paulo. O segundo convite é a Paróquia Nossa Senhora do Amparo convida você, sua família, paróquia e comunidade para a missa de posse canônica de pároco, Padre Bruno Henrique Leite da Silva. Será na terça, dia 26 de agosto de 2025, às 20 horas, na Matriz Nossa Senhora do Amparo, Rua Senhorinha Matilde da Silva, número 54, Remanso Campineiro, Hortolândia. Obrigado a todos. Senhores vereadores, foram apresentadas 102 indicações que serão encaminhadas ao Poder Executivo para providências que entender necessárias ou possíveis. Agora teremos a leitura e discussão de 10 requerimentos. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da ementa do requerimento, de autoria do vereador Edmilson Marcelo Afonso. Requerimento 301/2025, que requer informações sobre procedimentos adotados para afastamento e aposentadoria especial aos servidores públicos municipais acometidos pelas doenças fibromialgia e lúpus. Requerimento do vereador Zaca. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, o requerimento está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura da ementa do requerimento, de autoria do vereador Aldemir Clemente da Silva. Requerimento número 302/2025, que requer informações sobre a implantação da linha de ônibus municipal nos bairros Bela Vista e Parque Vasconcelos. Documento do vereador Aldemir Clemente. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, o requerimento está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ementa dos requerimentos de autoria do vereador Paulo Pereira Filho. Requerimento número 303/2025, que requer constituição de comissão de representação de vereadores para o Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais, que ocorrerá em Brasília, Distrito Federal. Requerimento número 306/2025, que requer informações sobre conclusão de obra de canalização na área localizada em frente à UPA, no Jardim Amanda, Pastor Enéas de Castro Gama. Ambos os requerimentos são de autoria do nobre vereador Paulão. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, os requerimentos estão em discussão. Não havendo oradores, vão à votação.
Aprovados por todos os pares presentes. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da ementa dos requerimentos de autoria da vereadora Roberta Moraes Diniz. Requerimento 304, 2025, que requer informações sobre pontos de ônibus nos bairros Jardim Boa Esperança e Jardim Primavera. Requerimento 305, 2025, que requer informações sobre a Estrada do Furlan. Ambos requerimentos da vereadora Roberta Diniz. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, os requerimentos estão em discussão. Não havendo... Com a palavra, senhor presidente. Desculpa, com a palavra o vereador Léo. Com muito respeito, cumprimento aqui Vossa Excelência, o presidente dessa casa, Daniel Laranjeira. Sigo meus cumprimentos à nossa nobre vereadora Roberta Diniz e segue a todos os nobres vereadores aqui dessa casa. Eu quero aqui, Roberta, parabenizar Vossa Excelência pela colocação desse requerimento, cujo requerimento eu já também fiz anteriormente, acredito que há um mês atrás, e nessa última sexta-feira também, junto com a pessoa do vereador Paulão, nós fizemos um ofício para falar diretamente com a pessoa do secretário Atílio, para que seja colocado o ponto de ônibus, não só ali no Boa Esperança, assim como no Recanto do Sol, e algum ponto do São Jorge, que realmente, todas as vezes que passamos por lá, as pessoas, aquelas mais senhoria, as senhorinhas, os senhores, eles têm pedido muito, porque no tempo de chuva não tem como ficar no ponto de ônibus. Inclusive, na PPA que teve lá no Boa Esperança, foram mais de 5 pessoas que me procurou para tratar dessa questão. Então, aí darei meu voto com muita honra e acredito que o Paulão vai na mesma íntegra, porque todos nós temos esse desejo de ver o nosso povo cada vez melhor e cada vez bem e felizes com os resultados dos quais nós propusemos aqui nessa casa. Então, meu muito obrigado e que Deus nos abençoe e abençoe a nossa linda Hortolândia. Obrigado, vereador. Os requerimentos continuam em discussão. Com a palavra, a vereadora autora. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres vereadores, todos que nos assistem pelo canal Câmara e todos os presentes. Esse requerimento, ele vem pelo anseio e angústia dos moradores lá do Jardim Primavera, Recanto do Sol, principalmente do Boa Esperança, da qual as mães das creches, das senhoras as pessoas que usam o transporte público me procurou, e nós organizamos, vereador Léo, agradeço pela sua contribuição, nós organizamos uma comissão para falar a respeito disso, uma vez que não há linhas de ônibus no Boa Esperança. Ele tem uma passagem direta e não passa pelo meio do bairro, abrangendo Primavera, Recanto do Sol e os demais. Então, eu agradeço a sua colaboração, agradeço dos demais vereadores, porque realmente o transporte público é uma questão muito importante. Eu saio nas madrugadas, toda quarta-feira, conversando com trabalhadores e trabalhadoras que utilizam o transporte público e essa região está bem prejudicada. Então, nós organizamos uma comissão para falar com o secretário de Mobilidade Urbana, para ver qual é a possibilidade de estar, além de avançando nas linhas, também com os abrigos. Muito obrigada, presidente. Obrigado, vereadora. Os requerimentos continuam em discussão. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Ceará. Senhor presidente e nobres pares, quero aqui parabenizar a vereadora Roberta e dizer quão é importante
as pessoas chegar no ponto de ônibus, vereadora, e ter ali o ponto que ela possa ali, as chuvas que vêm, né, sol, poeira, muitas delas, né, vai para a igreja, né, está arrumada ali, e quando acha um amparo no ponto de ônibus, exercer cidadania. Acho que as empresas têm que ter mais carinho com o cidadão, porque são nós que bancam as empresas. Então, a vereadora Marciene a minha esposa, vereadora, trabalhou muito nesse quesito de ponto de ônibus, trabalhou bastante. Então, vim aqui, né, fazer que você, estender a você aí, parabenizo por essa continuação de trabalho nas madrugadas aí, buscando o que é de melhor para a população. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Os requerimentos continuam em discussão. Não havendo oradores, vão à votação. Aprovados por todos os pares presentes. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura da ementa do requerimento de autoria do vereador Edivan Campos de Albuquerque. Requerimento número 307 de 2025, que requer informações sobre a barragem do Lago da Fé. Requerimento do novo vereador Ceará. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, o requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador autor. Senhor presidente e nobres pares, eu vim aqui dizer a nobres pares que depois que aquela rua aqui do Novo Cambuí virou mão única, eu estou ouvindo bastante moradores lá no meu escritório pedindo para que nós aqui lutamos junto com o prefeito para que aquela barragem ali seja feita uma mão, né, mão única. Porque ali agora, o trânsito ali agora está caótico agora, depois que o trânsito mudou o trajeto. Ficou mais seguro, mas os congestionamentos aumentou mais ainda. E aquela barragem ali, igual fez do Jardim Rosolém, né, aquela ponte, agora desafogou o trânsito. E se aqui no Novo Cambuí fizer outra ponte em cima da barragem, com certeza vai melhorar muito o fluxo de veículos nessa região. Era isso, presidente. Obrigado, vereador. O requerimento continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ementa dos requerimentos de autoria do vereador Luiz Carlos Silva Meira. Requerimento número 308 de 2025, que requer informações sobre a rua Rodrigues Alves e sua extensão no Jardim Amanda para fins de denominação. Requerimento número 309 de 2025, que requer informações para a rua Marechal Hermes da Fonseca e sua extensão no Jardim Amanda para fins de denominação. Ambos os documentos são de autoria do nobre vereador Luiz da Regional. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, os requerimentos estão em discussão. Não havendo oradores, vão à votação. Enquanto os vereadores votam, quero pedir à secretaria que deixe registrado a ausência do vereador Edivaldo, que encontra-se em agenda externa representando a Câmara. Muito obrigado.
Aprovados por todos os pares presentes. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da ementa do requerimento de autoria do vereador Clodoaldo Santos da Silva. Requerimento 310 de 2025, que requer informações sobre ações adotadas pela Prefeitura de Hortolândia para prevenir, conter e lidar com a agressividade de pacientes no serviço público de saúde do município. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, o requerimento está em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador autor. Senhor presidente, nobre vereadores, nobre vereadora Roberta, eu trago nesta sessão ordinária de hoje alguns importantes documentos e gostaria de começar falando do requerimento número 310 de 2025, onde eu requeiro informações sobre ações adotadas pela Prefeitura de Hortolândia para prevenir, conter e lidar com a agressividade dos pacientes nos serviços públicos de saúde. Este é um tema de extrema importância. Nós temos relatos, este vereador recebeu alguns relatos de alguns pacientes da área de saúde que estão estão sendo, no momento do atendimento, eles acabam sendo agredidos. Aqui em Hortolândia eu não recebi nada de forma física, mas de forma verbal, né? Então, falas como vagabunda, incompetente. Recentemente, nós perdemos também um pediatra da nossa rede de saúde, de uma das nossas unidades básicas de saúde, que foi embora com medo também de ser agredido. Então, eu vejo que esse é um tema que nós precisamos discutir, sim, aqui na cidade. Recentemente, o Fantástico trouxe uma reportagem sobre esse tema. Se não me falha a memória, acho que foi na cidade de Franca, uma enfermeira recebeu um tapa, né, na cara de uma paciente. Temos também relatos da cidade de São Bernardo do Campo, onde uma médica se recusou a dar um atestado médico e também foi agredida fisicamente. Então, nós sabemos, vereador Luiz, que o serviço de saúde, pela sua natureza e pela grande demanda, muitas vezes ele se torna um ambiente de tensão. Infelizmente, isso tem trazido aí alguns episódios de agressões verbais, em algumas cidades, como eu disse aqui, até agressões físicas contra médicos, enfermeiros, recepcionistas e demais trabalhadores que estão ali na linha de frente. Eu sempre digo, né, na pandemia, que a equipe de saúde, todos eles foram os nossos heróis. E nós temos, na sua maioria, a nossa população, que são gratos, né? Não tem esse tipo de atitude, mas nós temos aquela porcentagem de, talvez até menos de 1%, que acaba tendo esses gestos de agressividade e comprometendo todo um serviço que, como eu disse aqui, já é tenso por natureza. Então, dados aqui de uma pesquisa recente, né, fala que 80% dos profissionais de saúde já foram vítimas de algum tipo de agressão. Olha só, gente, 80%. Em todo o Brasil, nós temos, nos últimos 5 anos, vereador Sidney, mais de 15 mil boletins de ocorrência, né, relacionados a esse tema. E o Estado de São Paulo, ele concentra o maior número dessas ocorrências. Então, eu vejo que, como eu disse aqui, é um tema que nós precisamos discutir, né? Até apresentei também uma indicação para que a gente possa implantar nas nossas unidades básicas de saúde, nas nossas UPAs, até mesmo no Hospital Mário Covas, o botão de pânico, né? Para que as pessoas, no momento de tensão como esse, os profissionais tenham essa saída para que
a Guarda Municipal possa intervir e ajudar os nossos profissionais. Então, eu acredito que é um documento de extrema importância. Como eu disse aqui no início, nós não temos relatos, pelo menos que eu saiba, né, de agressões físicas, mas eu tenho relatos de agressões verbais. Então, vejo que nós precisamos ter aí algumas ações da Secretaria de Saúde e é com a população, né? Nós temos grupos de vários tipos de grupos nas unidades básicas de saúde que esse tema pode ser trabalhado. Também cartazes, enfim. É um requerimento que traz um tema aqui de extrema importância, como eu disse, para profissionais que estão na linha de frente do serviço de saúde. Concede uma parte, vereador? Com certeza, vereador. Também vejo esse tema com muita relevância. Inclusive, em um dos mandatos passados, eu chamei um debate com o propósito de colocar câmeras nas recepções do sistema de saúde nosso, até como proteção para o servidor, e naquele momento foi mal interpretado, achando que não vai ficar vendo o servidor, não sei o quê, mas era exatamente essa preocupação. Por quê? Muita gente, às vezes, pelo problema que ela tem, ela chega de forma agressiva e não é possível agora, desencadeia toda uma ferocidade que termina impactando aquele que está ali fazendo o atendimento. Então, acho extremamente relevante isso e acho que poderíamos voltar a discutir essa questão da possibilidade das câmeras, daquela história, você está sendo filmado com o objetivo de proteção do servidor. Muito interessante a sua proposta também, vereador Paulo. Acho super interessante, porque é mais uma proteção que nós poderíamos ter também no serviço de saúde. Até para complementar e finalizar a minha fala, recentemente, vereador Léo, na UPA do Nova Hortolândia, um amigo me ligou, né, falou, Clodoaldo, eu agredi, não fisicamente, mas verbalmente, a médica aqui, mas ele estava buscando na unidade de pronto atendimento uma investigação para um problema na barriga do filho dele. E eu falei assim, amigo, não vou falar o nome dele aqui, mas você está no local errado, a médica está correta. Investigação você vai fazer na unidade básica de saúde, é no centro de especialidades médicas. Pronto atendimento, a médica vai fazer isso mesmo, ela vai conter a dor do seu filho, ela vai talvez dar uma injeção, enfim. Mas investigação de problemas não é no pronto atendimento. Então, eu vejo até, vereador Paulo, o senhor que tem muito conhecimento, o vereador Daniel Laranjeira também, nosso presidente, eu vejo muitas vezes que os pacientes, eles não têm a informação correta do que aquele serviço pode fazer naquele momento para ele. Então, isso também gera essa tensão. Então, vejo que são pontos importantes. Nós temos uma população de mais de 200 mil habitantes, muitos deles utilizam o nosso serviço de saúde, e vejo que esse é um problema que nós precisamos cuidar com bastante carinho. Por quê? Porque senão a gente vai acabar, vereador Derli, perdendo profissionais, como eu citei aqui, esse pediatra muito bom de uma unidade básica de saúde de Hortolândia, que foi para outra cidade com medo de ser agredido. Gostaria muito de contar com os nobres pares neste importante documento. Muito obrigado. Obrigado, vereador. O requerimento continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Agora teremos a leitura e discussão de 8 moções. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura da ementa das moções de autoria do vereador Clodoaldo Santos da Silva. Moção número 239/2025, moção de congratulação
às paróquias de Hortolândia pela realização da Semana Nacional da Família 2025, celebrada entre os dias 10 e 16 de agosto, em sintonia com as dioceses, paróquias e comunidades de todo o Brasil. Moção número 245, 2025, moção de aplausos e parabenização à empresa Pão de Queijo Sabor do Bom, pelo 22 anos de atividades e pela ampliação de suas atividades aqui na cidade de Hortolândia. Moção do nobre vereador Clodoaldo. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, as moções estão em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador autor. Senhor presidente, nobre vereadora Roberta, nobres pares, rapidamente retornando aqui a esta tribuna para falar dessas duas moções, e começo pela moção número 245 de 2025, onde eu parabenizo aqui a empresa de pão de queijo Sabor do Bom pelos 22 anos de atividades e também pela ampliação de suas instalações na cidade de Hortolândia. Uma empresa que está ali na região do Boa Vista. Nós estivemos lá, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Dimas, esteve presente na última sexta-feira, e nós comemoramos lá o crescimento de uma empresa que começou aqui na região do Jardim Santa Clara, ampliou a sua produção. Hoje, vereador Cezinha, essa empresa produz 5.000 baldes de pão de queijo por dia, né? São 20 toneladas de pão de queijo produzidas diariamente, né? Eles produzem esse pão de queijo, envia para vários estados do Brasil, né? Estão já pensando em exportar para outros países. Então, vejo como algo muito positivo, e essa moção vem no sentido de parabenizar, e aproveitando aqui, dizer que ontem, domingo, dia 17 de agosto, foi o dia, vereador Luiz, do pão de queijo, né? E a cidade de Hortolândia, não sei se todos têm conhecimento, mas é uma cidade que ela tem mais de 100 indústrias de pão de queijo aqui na nossa cidade. Nós produzimos mais de 120 toneladas de pão de queijo por ano. Isso gera mais de 1 bilhão a nossa economia. Nós temos 3.000 empregos diretos que são gerados por essas empresas. Então, é algo muito impactante. Em 2022, essa Casa de Leis aprovou Hortolândia como sendo a terra do pão de queijo, né? E aí, por um pedido até do Executivo, hoje eu apresentei um projeto para a gente mudar, para não ser terra do pão de queijo, e sim que Hortolândia seja a capital do pão de queijo, porque nós temos mesmo cidade de Minas que tenta levar esse título, não tem a produção que nós temos aqui. Então, parabenizar aí o Poder Executivo, né, através do secretário Dimas e toda a sua equipe, que está também fortalecendo as empresas de pão de queijo da cidade. Nós já temos um grupo de empresas que estão se reunindo, né, formaram fugiu a palavra aqui, mas eles já formaram uma associação. Obrigado, vereador. Tem já 12 empresas participando, né? Inclusive, ontem, no Shopping Hortolândia, eles fizeram uma exposição lá com fotos, né, com degustação de pão de queijo, e essas empresas estão bem unidas, e eles querem juntos buscar o selo do pão de queijo, para que eles tenham mais força para vender o nosso produto para outros estados e outros países também. Então, aqui, agradecer em nome da Claudice, que é a proprietária da empresa Sabor do Bom, por essa iniciativa, né, por estar ampliando lá a sua fábrica, contratando mais pessoas, e que eles possam crescer ainda mais, né, que essa comemoração possa ser motivo para mais crescimento aí para o futuro. Rapidamente também, eu gostaria de falar aqui de uma outra moção, que é a moção de número 239 de 2025, onde eu parabenizo aqui as paróquias da cidade de Hortolândia, que a semana passada
realizou a Semana Nacional da Família, né? Foi celebrada entre o dia 10 e o dia 16 de agosto, né? Em sintonia aí com as dioceses, as paróquias e as comunidades de todo o Brasil. Dizer, pessoal, algo muito importante aqui. Nós vivemos um tempo em que existem muitas forças que tentam relativizar os valores e até mesmo destruir a instituição família, que no nosso ver aqui, eu acredito que tem outros vereadores que não são católicos, mas que acreditam da mesma forma, e tem vereadores católicos que também acreditam nisso, que a família é, de fato, a base da sociedade, é o primeiro espaço de amor, de fé e de educação. Então, por isso que iniciativas como essas da Semana Nacional da Família, onde aconteceu lá momentos de oração, passeatas, missas, momentos de palestras, reforçam ainda mais esses valores que a gente considera que são muito importantes. Então, esta moção, número 239 de 2025, vem no intuito de parabenizar todos os padres das paróquias, todas as lideranças das pastorais familiares, né, os movimentos que trabalham também com família, como o Encontro de Casais com Cristo e tantos outros, e dizer que esse envolvimento, né, essa dedicação, realmente fizeram a diferença nessa semana que foi tão especial. E, para finalizar, dizer que esta Semana Nacional da Família não é apenas um momento de celebração, mas é também um testemunho público de que ainda acreditamos que a família é dom de Deus e merece ser cuidada e merece ser defendida. Que sigamos unidos, vereador Ceará, defendendo a vida, os valores cristãos e a missão de cada família em nossa cidade. Gostaria muito de contar com a aprovação dos nobres pares também nessas duas moções importantes. Obrigado. Obrigado, vereador. As moções continuam em discussão. Não havendo oradores, vão à votação. Aprovadas por todos os pares presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ementa da moção de autoria da vereadora Roberta Moraes Diniz. Moção número 240, 2025, moção de congratulações à Casa Betânia da Paz pelos 30 anos de relevantes serviços prestados à população hortolandense. A presente moção é de autoria da nobre vereadora professora Roberta Diniz. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, a moção está em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora autora. Senhor presidente, nobres vereadores, todos que nos assistem, eu quero, mais uma vez, em nome dessa casa, usar essa tribuna para parabenizar os 30 anos da Casa Betânia. A Casa Betânia chegou aqui na nossa cidade através das irmãs da Congregação Rainha da Paz, onde sensibilizou, acolheu as famílias aqui do entorno e, aos poucos, com o trabalho cristão, de fé, organizou essa casa, onde o maior trabalho lá é o resgate de famílias, onde se cuida de meninas em situação de vulnerabilidade. São 3 décadas de acolhimento, de amor, de um trabalho incansável, que hoje a casa é coordenada por uma associação, da qual a Dulce é a coordenadora, tem uma equipe psicossocial que trabalha todos os cuidados psico e social com as meninas, e a gente acredita nesse trabalho, por isso, 30 anos em Hortolândia. Essa casa, a gente sabe que, com toda a sensibilidade das irmãs da Casa Betânia, foi incluindo as pessoas, incluindo a comunidade, e hoje atende meninas de 6 a 12 anos, de todo o município, independente da religião, independente, é claro que é por conta da situação de vulnerabilidade,
o perfil maior, mas é o acolhimento, é o amor que mantém essa casa, como toda a comunidade que hoje participa ali. Então, parabéns à Casa Betânia. Amanhã, como o presidente já disse, haverá a missa dos 30 anos da Casa Betânia, e todos nós, em nome dessa casa, os nobres vereadores, estaremos lá para prestigiar. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. A moção continua em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Clodoaldo. Senhor presidente, rapidamente parabenizar aqui a vereadora Roberta pela moção número 240 de 2025, onde ela parabeniza a Casa Betânia pelos 30 anos aos relevantes serviços prestados à população de Hortolândia. Nós estamos com 34 anos e a história da cidade de Hortolândia também se confunde muito com a história da Casa Betânia, com a história das nossas paróquias. Então, dizer que a gente fica muito feliz, né? A Dulce, que está à frente hoje, né, Roberta? A gente parabeniza ela pelo brilhante trabalho com as meninas em vulnerabilidade social, meninas que, estando ali naquele espaço, têm referências muito diferentes, muitas delas até que a gente sabe de histórias que sofriam abusos em suas residências, em suas famílias, muitas vezes desestruturadas, e que tem ali na Casa Betânia um porto seguro. Então, parabenizar a Dulce, todas as irmãs que fazem parte dessa história, algumas irmãs, né, como a irmã Nazária, algumas irmãs que até já estão morando com Deus, mas que também contribuíram muito com toda essa história. E, de forma especial, também todos os voluntários, né? A Casa Betânia é um espaço que tem muitos voluntários que contribuem também com esse belíssimo trabalho. Então, Roberta, parabéns pela iniciativa e pode contar, com certeza, com o voto deste vereador. Obrigado. Obrigado, vereador. A moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Paulão. Senhor presidente, nobres pares, saudar a todos que nos acompanham aqui na web. Quero também me congratular com a moção da vereadora Roberta por reconhecer a importância da Casa Betânia da Paz para a cidade de Hortolândia. Eu tive a felicidade de conhecer a irmã Nazária, que era uma pessoa extremamente maravilhosa. E se eu não estiver equivocado, vereador Zaca, ou fui eu ou foi o senhor que deu um título de cidadão para ela. Mas checaremos isso depois. Pelo trabalho que ela desenvolveu com as meninas aqui na Casa Betânia. Esses tempos atrás, eu terminei encontrando com duas meninas da época da irmã Nazária, que hoje são mulheres formadas, sabe, que têm um papel na sociedade, com uma vida totalmente diferente daquilo que elas viviam no seu dia a dia. Algumas nas suas próprias casas, outras na casa de parentes, outras sem pai, sem mãe. O trabalho das irmãs que elas desenvolveram com essas meninas transformou a vida de todas aquelas que passam ali na Casa Betânia. E há quem diga que a fé, a religião, a igreja não deva fazer desse determinado tipo de trabalho. Mas foi uma determinada religião usada como ferramenta de levar uma esperança diferente para aquelas meninas, que a irmã Nazária utilizou, crendo no Deus que ela servia, para mudar a história daquelas meninas. E quantas famílias foram transformadas pelo trabalho que ela fez. E aos demais irmãs, que até hoje continuam, quantas famílias não tiveram a oportunidade de serem criadas a partir do trabalho que aquelas irmãs fizeram para com as meninas que lá conviveram e que hoje ainda convivem, muitas das que chegaram há pouco tempo. Então, penso que o reconhecimento desses 30 anos de dedicação total, porque vejam, nobres pares, são pessoas que creem de uma tal forma em Deus
que elas abrem mão da própria vida pessoal para se dedicar à vida do outro, ao cuidar do outro, e às vezes fora do seu país. Volto a dizer do caso da irmã Nazária, abre mão da sua família, da convivência com a sua família, do país que vive, para ir para uma outra nação que não é a sua, para se dedicar a meninas que precisavam e precisam ainda hoje, infelizmente, de socorro. Digno de todo reconhecimento, digno de toda a ação efetiva, todo o investimento que o Executivo faz na Casa Betânia da Paz é pouco, deveria ser muito mais, mas é o que o prefeito pode fazer no momento, é o que a lei ampara para o momento, mas nós precisamos continuar apoiando trabalhos como esses que mudam a vida de pessoas e dão a elas a condição de serem cidadãs dignas de toda a concepção dessa palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A moção continua em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Ceará. Senhor presidente e nobres pares, quero aqui parabenizar a vereadora por essa linda moção, a qual a Casa Betânia está recebendo dessa casa. Quero parabenizar todas aquelas filhas de Deus, aquelas meninas de ouro que acolhem aquele trabalho que a Igreja Católica faz de filantropia. Vereador Derli, quantas Casas Betânia a nossa igreja tem aí de mundo afora, né? Aqui no Brasil, né, teve a irmã Dulce, a irmã Teresa, entre outras, que faz esse trabalho lindo e que é reconhecida pela nossa congregação. A Igreja Católica tem esse ícone, esse trabalho social em todo lugar do mundo, aonde ela prega o Evangelho, a paz e a filantropia, aonde quer que esteja. Parabéns, vereadora. Obrigado, vereador. A moção continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovada por todos os pares presentes. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura da emenda da moção de autoria do vereador Valdecir Alves Pereira. Moção número 241/2025, moção de parabenização à Prefeitura Municipal de Hortolândia, secretarias e órgãos competentes pelo lançamento do PMP, Plano Municipal Decenal da Primeira Infância. Moção do nobre vereador Nego. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, a moção está em discussão. Não havendo... O senhor pediu? Com a palavra, o vereador Paulão. Senhor presidente, nobres pares, saudar a todos que estão nos acompanhando novamente. Vereador Nego, me ombrear com Vossa Excelência, essa questão da primeira infância é uma questão que, o primeiro documento, em abril de 2022, eu fiz um requerimento, depois uma indicação, perguntando sobre o plano municipal da primeira infância, discutindo a questão do comitê. E quando Vossa Excelência faz essa moção hoje de parabenização ao Executivo, na pessoa de cada um dos agentes envolvidos nesse projeto, é extremamente importante a gente relatar isso, gente. A questão da primeira infância é fundamental. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a criança de 0 a 6 anos é onde o cérebro dela se desenvolve em quase 90%. Ela precisa ter um cuidado e um acompanhamento para que ela possa se desenvolver integralmente, e aí não dá para sofrer violência no meio desse caminho.
Então, o plano da primeira infância, esse programa, agora o plano municipal, o comitê gestor, ele vai dar uma condição para o poder público municipal incluir a criança em tudo que for pensado na cidade. Por quê? Porque geralmente nós pegamos o seguinte: a criança vai ser o homem ou a mulher do amanhã. Na verdade, a cidade também precisa ser pensada do ponto de vista da criança, da facilidade dela, do acesso dela. Da mesma forma que precisamos pensar na questão do idoso, na construção da cidade e da pessoa com deficiência, o plano municipal agora e o comitê gestor vai colocar a criança no centro do protagonismo dessa situação. Semana retrasada, levei o Brian, deve ter 8 anos, para fazer uma visita ao prefeito Zezé. Ele mora no Amanda, e ele chegou o seguinte: na saída da escola dele tinha um semáforo que os pais tinham que parar o carro, descer para apertar, para o semáforo ficar vermelho, para que eles pudessem pegar a via. E ele, olhando para aquilo, disse: não, está errado. E aí, como a família me conhece, ele mandou uma mensagem dizendo: você pode me levar para falar com o prefeito? Eu disse: posso, ué. Marquei com o prefeito, eu levei ele fez uma carta, chegou lá e falou para o prefeito: está errado aquele semáforo, prefeito. Não foi pensado nos nossos pais quando saem com o carro para pegar a rodovia, a avenida. E o interessante é que ele tinha razão. Então o prefeito de lá já deu um comando para a mobilidade, para pensar na criança, para desenvolver ações sobre a criança, para que nós possamos construir a cidade com foco à criança. Quando pensamos nela, em tudo que fazemos, nós protegemos elas, nós damos a ela a condição de desenvolvimento pleno, para que de fato ela possa ser amanhã um cidadão saudável, sadio. Então, nobres pares, vereador Nego, essa moção de Vossa Excelência ao comitê gestor, ao prefeito, vice, ao secretário Fernando, que acho que é o capitaneador dessa articulação, é extremamente importante. E é extremamente importante que todos os vereadores que possam pegar o plano municipal da primeira infância, ler esse plano municipal, porque penso eu, não é? Que nós daqui temos que também, nós não podemos participar do comitê gestor, porque é um outro poder, mas daqui, como representante do povo, nós temos o dever de acompanhar todo par e passo a aplicação do plano municipal, porque as nossas crianças merecem serem cuidadas plenamente. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador. A moção continua em discussão. Não haver... Com a palavra, a vereadora Roberta. Senhor presidente, vereador Nego, parabéns pela moção. O plano municipal da infância realmente é um ganho para o nosso município. É na primeira infância que se desenvolve todas as habilidades, é na primeira infância que toda a municipalidade tem que fazer um plano de ação para o cuidado integral da criança, não só na educação, mas na assistência, na saúde e principalmente nos afetos, no cuidado de quem cuida. Então, parabéns, vereador Nego, realmente esse plano, ele veio, a princípio, com um diagnóstico do nosso município, que é muito importante nós sabermos quem são essas crianças, quantas são, quais são os cuidados oferecidos e o que mais precisa se fazer para alcançar todo o cuidado e proteção com as crianças de 0 a 6 anos. Então, mais uma vez, parabéns, conta com a minha aprovação nessa moção. Obrigado, vereadora. A moção continua em discussão. Senhor presidente, eu só queria falar daqui só. Vereador. Parabenizar, estive lá no evento, muito importante. Foi um evento lá no Jardim Amanda, né? Então, Nego, parabéns pela moção, isso que faz jus àquela equipe competente que elaborou esse lindo projeto. Obrigado, vereador.
A moção continua em discussão. Com a palavra, presidente, eu vou falar daqui também, para ser bem rápido. Só Pois não. Parabenizar o vereador Nego pela iniciativa. As palavras do Paulão foram bem completas, mas dizer que quando se cuida do início, você cuida da vida toda, né? Eu acho que isso é importante. E nessa minha fala, gostaria só de destacar aqui um projeto que até a gente discutiu aqui, que é o projeto Cuidar, né? Que é um projeto que já chegou na marca de 5.000 kits de enxoval, o vereador Jonathan, entregue na cidade de Hortolândia, e que vem nessa linha também do cuidado. Então, parabenizar aqui a nossa primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, secretária de Inclusão Social, a dona Maria, que está à frente desse brilhante projeto. Agradecer também o nosso prefeito e dizer que nós temos que estar unidos pelas nossas crianças, porque, de fato, quando a gente cuida do início, a gente cuida, com certeza, do futuro. Obrigado e parabéns, vereador Nego. Obrigado, vereador. A moção continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovada por todos os pares presentes. Justificativa de voto, presidente. Pois não, vice? Só parabenizando o vereador Nego pela iniciativa, justificando meu voto também, pela grande importância dessa moção em relação a todos os setores que foram discutidos lá, educação, saúde, esporte, cultura, todos, para que nós possamos cuidar, que a nossa sociedade possa cuidar das nossas crianças desde o início. Então, parabenizo o vereador Nego pela iniciativa e a todos que elaboraram o plano. Obrigado, vereador. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da ementa da moção de minha autoria. Moção 242/2025, moção de aplauso ao influenciador digital Felipe Bressamin, Felca, pela denúncia contra a adultização e sexualização de crianças e adolescentes nas redes sociais, contribuindo para a mobilização nacional em defesa da infância. Moção do presidente dessa casa, Daniel Laranjeira. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, a moção está em discussão. Quero pedir ao vice-presidente que assuma o meu assento para que eu faça uso da tribuna. Com a palavra, o presidente dessa casa, Daniel Laranjeira. Obrigado, presidente. Nobres pares, vereadora Roberta, boa noite. Hoje eu quero falar sobre um momento que ultrapassa a esfera política e entra no campo daquilo que é mais essencial para qualquer sociedade, a defesa da infância. A infância é sagrada, intocável, não se vende, não se expõe e não se explora. Estamos vivendo uma realidade em que, infelizmente, as redes sociais têm acelerado a exposição das nossas crianças a um mundo de responsabilidades e comportamentos que pertencem aos adultos. Isso é o que chamamos de adultização infantil, como define a Fundação Abrinq. Essa exposição precoce não só rouba o direito das crianças de viverem plenamente sua fase de desenvolvimento, como também abrem portas para riscos sérios que nenhum de nós podemos aceitar calados. Foi por isso que o influenciador Felca, com coragem e consciência social, gravou um vídeo que já ultrapassou 45 milhões de visualizações, denunciando a adultização e a sexualização de crianças nas redes sociais. Essa atitude despertou um debate nacional e já motivou iniciativas para fortalecer a proteção das crianças no ambiente digital. Quero aqui também destacar a manifestação do nosso vice-prefeito, Cafu César, que publicamente se posicionou sobre o tema, reconhecendo a importância desta pauta e parabenizando a coragem do Felca. Isso mostra que Hortolândia está atenta, participativa e alinhada com um movimento que ultrapassa fronteiras partidárias, porque proteger crianças não é pauta de partido, é pauta de humanidade.
Esta moção de aplauso ao Felca não é apenas uma homenagem, é uma afirmação clara de que Hortolândia não se cala diante de ameaças à inocência das nossas crianças. Felca, receba este reconhecimento como um incentivo para seguir usando a sua voz em favor das crianças e que o nosso gesto inspire outras cidades a se posicionarem também. Muito obrigado a todos. Parabéns, presidente. A moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Paulão. Senhor presidente, nobres pares, presidente Daniel, faço questão de falar sobre essa moção que Vossa Excelência apresenta. Por quê? Porque é interessante a vida, presidente Daniel. Se nós retornarmos a 2022, a então ministra Damares fez algumas falas sobre a violência sexual que estava acontecendo na ilha de Marajó com crianças, e ela foi rechaçada nas redes sociais e na imprensa, dizendo que era um absurdo o que ela estava dizendo. Eu tentei achar o nome do influencer, que há um tempo atrás, acho que o ano passado, ele fez uma denúncia muito parecida com a do Felca. E teve, inclusive, alguém entrou na justiça, o juiz deu ganho de causa e barrou, fechou as redes dele para que tirou a matéria das redes. Aí vem o Felca agora e mostra uma coisa que está escancarado na sociedade nossa. E está escancarado em vertentes absurdas. Pais, mães, que expõem os seus filhos para que possam viralizar, monetizam a página para ganhar dinheiro. Não importa a criança. Esses dias eu estava vendo, chegou na minha timeline, o Pedrinho, pequenininho, bem gordinho, ele foi tirar sangue. E o Pedrinho, corajoso, muito corajoso, chega na hora que ele senta no banquinho lá com a enfermeira, ele começa a dizer para a mãe: agora eu vou me lascar, agora eu vou me lascar, não vai ter como eu fugir daqui. E a hora que a enfermeira encosta a mão nele, ele já acha que é agulha e já começa, ai. Olhando, parece ser cômico, engraçado, legal, mas como é que estava aquela criança dentro dela em relação a esse episódio? Mas isso viraliza, isso gera visualização, isso vai gerar dinheiro no final do mês. Então vamos expor crianças com roupas na internet extremamente absurdas. Pais e mães que mostram tudo dos filhos, do acordar até o dormir, do tomar banho. É uma insanidade. Agora, eu não consigo entender o motivo, mas uma hora vai brotar esse motivo. Vem o Felca, fala aquilo que todo mundo conhece, mas até então parecia que não tinha nada a ver. E agora, aí vem lei do governo federal, vem lei de deputado, agora vem lei de todos os lados. Que bom que vão fazer leis. Mas essas leis precisam ser monitoradas, acompanhadas. Eu sou defensor de uma ideia que ela não está apadrinhada ideologicamente a ninguém, que é o quê? Você é responsável pelo que você produz. Pessoalmente, na internet, em qualquer lugar. Então a internet não pode ser, no meu entendimento, terra de todo mundo, onde cada um faz o que quer e ninguém dá satisfação a ninguém. E, infelizmente, ela serve mais para destruir a imagem do que para produzir alguma coisa concreta, a menos que você utilize dela para estudo e etc. Então, eu acho que é importante a gente, neste momento, entender isso. Mas também não podemos usar do abuso cometido para poder cercear a liberdade de expressão. Então é preciso tomar cuidado com essa linha tênue entre esse debate, a construção de leis,
para não tirar de nós, não é, a condição de se expressar. Nós já estamos vivendo uma situação onde deputado federal e senador perderam a inviolabilidade do seu direito parlamentar de falar sobre o que quer. Porque dependendo do juiz do STF, vai mandar prender ou vai suspender o deputado. E constitucionalmente, eles têm o direito de falar, defender as suas ideias, por mais absurdas que sejam. Então, senhor presidente, quero parabenizar Vossa Excelência. Esse é um assunto que eu acompanho, e eu acompanho esse assunto, tudo que está envolvido com a questão da criança, é uma coisa que mexe com a minha mente, com o meu coração, com força, porque eu fui uma criança vítima de violência sexual. Então, eu sei o quanto dói isso dentro da alma da gente. E é fundamental que todos nós, possamos utilizar de todas as ferramentas para poder coibir o abuso, o absurdo, a falta de bom senso, o mau caratismo de famílias que usam das suas crianças para poder tentar ganhar dinheiro no Facebook, no Instagram ou no qualquer outro desses chats da internet. Então, a vossa moção, presidente, que evidentemente terá o meu apoio, ela faz com que nós, na Câmara de Vereadores de Hortolândia, nos posicionemos. E é isso que a vossa moção mostra. Nós temos um lado e nós estamos do lado de proteção das nossas crianças. Parabéns. A moção continua em discussão. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Clodoaldo. Senhor presidente, nobre vereadora Roberta, nobres pares, rapidamente também parabenizar, né, o nosso presidente, vereador Daniel Laranjeira, por esta importante moção que pautou o debate político, social, na semana passada, né? Então, aqui eu parabenizo o influenciador digital, o senhor Felipe Bressanin, que é o Felca, né? Porque, de fato, ele utilizou as mídias sociais com coragem, inclusive no Fantástico ontem até falou que ele está sendo ameaçado de morte, né, por esse vídeo, que eu acho que dura lá 50 minutos. Quem não assistiu, não quero nem falar especificamente do vídeo, mas aqui dizer da coragem, né, de um influenciador digital. A gente vê que muitos utilizam as redes sociais para fazer tantas brigas desnecessárias, e eu vejo que, e aí eu falo até dos políticos, né? Eu vejo políticos com um alcance tão grande nas redes que poderiam trazer temas como esses, que são importantes, que estão fazendo com que as nossas famílias sejam atacadas, e muitas vezes tem muitos políticos discutindo problemas tão desnecessários, às vezes até mesmo atacando de tantas formas o nosso país, e vejo que o Felca dá uma lição até para nós, políticos. Nós precisamos discutir problemas, né? Eu falei aqui, vereador Derli, da questão da Semana Nacional da Família. Das palestras, um dos temas foi uma pessoa até que participa conosco da Pastoral Familiar, que trouxe, ela é especialista nesse assunto, e trouxe justamente esse tema da questão das mídias digitais, os problemas que isso traz para as nossas famílias, de forma especial para as nossas crianças e adolescentes. Então, existe um vazio, né? Nós temos crianças que estão nos seus quartos, muitas vezes os pais, né, que estão trabalhando. Nós temos o problema, vereador Léo, de mães solteiras que têm que trabalhar, que é mãe e pai. A vereadora Roberta sabe do que eu estou falando. Não tem tempo de acompanhar os seus filhos. E quem está formando essas crianças são as redes sociais. E o mais preocupante não é só formando, né? É muitas vezes fazendo
pedofilia, tantos crimes, como foi bem observado lá no vídeo. Então, vereador Daniel Laranjeira, parabéns pela iniciativa, e nós precisamos debater mais esse tema aqui no nosso parlamento. Muito obrigado. A moção continua em discussão. Senhor presidente, eu falo daqui mesmo, pode ser? Claro, vereador. Eu quero parabenizar aí, presidente Daniel Laranjeira, pela moção 242, por expor isso aqui nesta casa. Eu vi o excelentíssimo prefeito Cafu falar sobre essa questão do Felca aí, e até vi crítica de até mães criticarem ele. Gente, temos que trazer isso sim para a nossa cidade. Temos que mostrar isso para a nossa cidade. Eu assisti uma entrevista do grande nadador, que acho que todos conhecem, que é Xuxa, o nome dele, apelido na verdade, né? Que desde pequeno ele era obrigado a ser o melhor nadador, e ele fazia aquilo contra a vontade. Quando adulto, ele se transformou num alcoólatra, começou a usar drogas e acabou com a vida dele. Então eu vejo isso, professora e vereadora Roberta Diniz, às vezes os pais, às vezes não, em grande maioria os pais, até aqui na nossa cidade, pegam as crianças, exploram as crianças nas redes sociais, expondo, sei lá, o cabelo bonito, alguma coisa que a criança tem, para poder ganhar dinheiro. Gente, está errado isso. Tem tantos meios de ensinarmos nossos filhos, por que não ensinarmos nossos filhos educação financeira? Tem tantos meios de ganhar dinheiro, de ficar bem, mas não, quer usar o filho como uma ferramenta mercenária, como uma ferramenta de ganhar dinheiro, de trazer recurso para si só. É uma coisa que eu acho muito errado, que não vou a favor disso, e mais uma vez, enobreço aqui essa moção do nosso presidente de colocar isso aqui na casa, que isso é de muita valia para todos nós e para todos os ouvintes e munícipes dessa cidade chamada Hortolândia. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador. A moção continua em discussão. Claro. É rápido parabenizar o presidente Daniel Laranjeira. É importante avaliar os conteúdos das redes sociais, avaliar o uso do celular, avaliar esse presente que muitas crianças com 4, 5, 6 anos têm ganhado, que é o celular, o tablet, por conta desses conteúdos inadequados que viraliza e que, graças a essa coragem aí do Felca, nesse momento, foi colocado nas redes sociais e está em grandes investigações. O que eu preciso reafirmar aqui, diante da moção do presidente Daniel Laranjeira, é que nós, enquanto adultos, precisamos organizar estratégias, como pais, avós, poder legislativo, estratégias de ocupar o tempo da criança com conteúdos que vai avançar na sua aprendizagem, que vai avançar no seu desenvolvimento social, cognitivo, que o celular não faz. Então, é importante que tenha mais presença da família, de pessoas, do que rede social. Uma análise que a gente precisa fazer, lembrando que a pedofilia é um grande problema hoje, né, no que tange aí desse vídeo, mas nós não podemos esquecer de outras situações que aconteceram no passado, crianças que, em grupos de redes sociais, acabaram cometendo suicídios. Um foi aquele do desodorante, né? Então a gente precisa ficar muito atento. Quarto silencioso não é quarto saudável. Criança com celular não é saudável. Muito obrigada, presidente. Parabéns. A moção continua em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Jonathan. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Roberta, todos que nos acompanham aqui, quero parabenizar o presidente Daniel Laranjeira por apresentar essa moção e me sinto feliz em poder ter assinado em conjunto também. Agora, aqui vai um questionamento. Quantas autoridades do governo federal, do governo estadual, do Poder Executivo, Legislativo, autoridades que já apresentaram
e já tentaram discutir esse assunto. Por quantas vezes? Autoridades religiosas, inclusive. Mas graças, que assim, nós estamos no país e vivendo um momento que sempre há tempo. E só agora, através de um influenciador digital, que é o Felca, trouxe esse assunto para ser discutido. Mas há quanto tempo nós ouvimos e nós vimos isso acontecendo nas redes sociais, próximo da gente, e só agora isso está sendo discutido com tanta relevância. Mas espero que, através do governo federal, as autoridades, que nós possamos ter leis mais duras para poder tratar e punir essas pessoas que usam e utilizam da inocência das crianças para poder ganhar dinheiro e mudar a sua vida, através da pedofilia, através do crime sexual, através da exploração infantil. Então, presidente, parabéns a você por ter apresentado essa moção. Boa noite a todos. A moção continua em discussão. Não havendo mais oradores, vai à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao presidente que tome seu assento novamente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ementa da moção de autoria do vereador Aldemir Clemente da Silva. Moção número 243/2025, moção de parabenização pelos 55 anos de fundação da Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus no Estado de São Paulo, Comadesp. A moção é de autoria do nobre vereador Aldemir Clemente. Obrigado, secretário. Acredito que o vereador autor vá usar a tribuna. Quero agradecer a presença do pastor Luiz Carlos, que a função dele na Comadesp, ele é o presidente do Conselho de Relações Públicas e membro do Conselho Político da CGADB, pastor Oséias, membro do Conselho Político da Comadesp. Sejam sempre bem-vindos, obrigado pela presença. Agradecer também a presença do vereador Lucas Agostinho, da cidade de Sumaré, meu amigo irmão, seja sempre bem-vindo, obrigado pela presença. Senhores vereadores, a moção está em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador autor. Senhor presidente, nobres pares, nobre vereadora Roberta, a todos que nos acompanham pela TV Web, para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui neste momento, fazendo uso dessa tribuna, para falar de uma moção que, para mim, é uma moção muito importante, visto que o nosso presidente já apresentou aqui o nosso pastor Luiz Carlos, que nos dá a honra nessa noite, o pastor Oséias, que também nos dá a honra nessa noite. O pastor Luiz Carlos é o pastor presidente da Assembleia de Deus do campo de Hortolândia, Jardim Amanda 2, e o nosso também querido pastor Oséias, ele também é o pastor, segundo vice-presidente também do campo da Assembleia de Deus de Hortolândia. Então é uma honra muito grande, o pastor Luiz Carlos está aqui, ter vocês aqui com a gente nessa noite, e para mim é uma honra muito grande também falar dessa moção de grande importância que nos traz aqui nessa noite. Eu quero aqui falar desse momento tão especial, que é dessa moção, de número 243/2025. Tenho a honra de apresentar esta moção de parabenização à Comadesp, Convenções dos Ministros da Assembleia de Deus no Estado de São Paulo e outros, que celebra 55 anos de história. Desde a sua fundação, em 1970, a Comadesp tem destacado
pela fidelidade à palavra de Deus, pela coerência doutrinária e pelo apoio aos ministros e às igrejas, não só em São Paulo, mas também em outros estados e até fora do Brasil. Destaco aqui a liderança visionária do pastor Carlos Roberto Silva, que tem guiado a convenção com dedicação, sabedoria e amor, ampliando sua presença e fortalecendo sua missão evangelística e social. Por isso, esta casa não poderia deixar de reconhecer a relevância da Comadesp, que há mais de meio século contribui para a transformação de vidas, para o fortalecimento da fé cristã em nossa sociedade. Parabenizo todos os pastores, evangelistas e famílias que fazem parte dessa grande obra e deixo registrado nesta moção os votos de continuidade e bênçãos para os próximos anos. Quero aqui, senhor presidente, deixar minha palavra de gratidão por estar aqui sendo autor dessa moção, porque é mais que merecido, são pessoas que lutam diariamente para o bem-estar social de todas as famílias, não só do Brasil, mas do nosso mundo inteiro. Isso aqui está no mundo inteiro. Então, para mim é um motivo de muita alegria e peço a todos os nobres vereadores que possa realmente votar nessa moção e que nós possamos entregar essa moção para, então, o nosso presidente da Comadesp. Deus abençoe, senhor presidente. O meu muito obrigado. Amém. Obrigado, vereador. A moção continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Moção aprovada por todos os pares presentes. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da ementa da moção de autoria do vereador Paulo Pereira Filho. Moção 244/2025, moção de parabenização à União dos Vereadores do Estado de São Paulo, o VESP, pela realização do evento 8ª Conexidade e 3ª Conexidade de Mulher. Moção do vereador Paulão. Obrigado, secretário. Com a palavra, o vereador Paulão. Para ganhar tempo, senhor presidente, para ganhar tempo. Nobres pares, volto à tribuna neste momento para falar da moção de autoria do meu gabinete, com o propósito de aqui fazer uma referência fundamental à União dos Vereadores do Estado de São Paulo pela realização do Conexidades, na pessoa do Sebastião Miziara e da Silvia Mello. Foram 4 dias de evento onde tivemos uma infinidade de cursos sobre todos os temas do Legislativo. Quem participou e quis poder fazer cursos
Nós tivemos lá uma gama muito grande. Tivemos governador do estado que participou, governadores de outros estados, deputados federais, ex-presidentes do país, uma multidão de lideranças que passaram pelo Conexidades, onde o foco ali é discutir as questões do ponto de vista do município. Por quê? É no município que tudo acontece, inclusive a nossa própria vida. Nós não vivemos no Brasil, na concepção geográfica, no sentido do local onde eu estou, nem no estado. Evidente que a cidade faz parte do país, mas eu vivo na cidade. E, ao viver na cidade, nós precisamos entender e defender as nossas cidades. A distribuição de recursos hoje, da forma que ela privilegia o Estado e a União e joga totalmente contra o município. Só que, a cada ano, o município recebe mais responsabilidades sem recursos. E é no município onde o povo vem falar com o vereador, aonde nós somos encontrados. As pessoas têm dificuldade de falar com um deputado federal. O senador da República, então, pelo amor de Deus. E o presidente da República, o governador de estado, como é que você consegue ter acesso a essas pessoas? Mas no município, você consegue encontrar o seu vereador. Então, quero parabenizar o trabalho da União dos Vereadores do Estado de São Paulo. É extremamente importante participar, nobres pares. A UVESP tem informação com parceiros, com faculdades, com institutos, onde qualquer vereador nosso que queira fazer parte ou fazer algum curso, tem lá para a UVESP te ofertar sobre qualquer tema do município. Então, aproveitem, desfrute disso, porque quanto mais nós nos capacitamos, melhor é a nossa condição de representar aqueles que nos colocaram aqui para representá-los. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. A moção continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. A moção foi aprovada por todos os pares presentes. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura da ementa da moção de autoria do vereador Luiz Carlos Silva Meira. Moção número 246/2025, moção de parabenização ao Dia do Controlador Pedagógico. Desculpa, presidente. Dia do Coordenador Pedagógico, celebrado em 22 de agosto, em reconhecimento à dedicação, liderança e relevante contribuição desse profissional para o desenvolvimento de alunos, professores e da comunidade escolar. Moção do nobre vereador Luiz da Regional. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, a moção está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Obrigado. Moção aprovada por todos os pares presentes. Temos vereadores inscritos no tema livre. O primeiro vereador Derli, por gentileza. Boa noite, senhores vereadores. Vereadora Roberta, eu queria falar sobre duas indicações que eu fiz nessa noite. A primeira
indica a realização de limpeza, roçagem de mato e adoção de medidas de controle populacional e de circulação das capivaras no entorno da Lagoa do Amanda 2, sendo que esses animais, gente, estão invadindo as ruas e os quintais. Então, já é uma questão de saúde pública. Nós sabemos da doença que esse animal produz, que é a doença do carrapato. Então, quando elas já estão saindo da lagoa e invadindo as ruas e quintais, então a coisa está séria. Então, eu peço aí providências aos setores competentes, principalmente ao meio ambiente, para que tome as providências necessárias nesse sentido. A outra indicação é uma prevenção também. Eu estou indicando um estudo de viabilidade para a construção de academia ao ar livre e quadra poliesportiva na área embaixo do viaduto da Rumo, na Vila Real. Pelo que eu investiguei, não tem nenhum projeto ainda para embaixo do viaduto. Então, vai ter o viaduto e, por enquanto, não tem nada. Então, conversando com a população, gente, eles estão com medo que vire um albergue. Então, já se fala nisso. Então, eu estou sugerindo que se construa uma academia ao ar livre, uma área de lazer, para que seja ocupado esse espaço, para que a gente não tenha esse problema futuro. Obrigado, gente. Obrigado, vereador. O segundo vereador inscrito é o vice-presidente da Casa, vereador Zaca, por gentileza. Senhor presidente, nobre vereadora Roberta, nós vereadores, vou falar rapidamente porque a pauta hoje está bem encarregada. Agradecer desde já pela aprovação do requerimento 301, que trata, dos procedimentos adotados aos afastados e aposentadorias dos servidores públicos municipais à fibromialgia e ao lúpus. Nesse último mês, o Senado Federal aprovou a lei, o PL 3010 de 2019, que equipara essas doenças à deficiência, dependendo do seu grau. Então, a gente está questionando, questionou nesse requerimento, se já existe estudo dentro do Instituto de Previdência Municipal para os servidores que são acometidos dessa doença. Alguns já estão aposentados, e outros estão na ativa. Lógico, a gente sabe que depende de laudo médico para isso, para haver o afastamento ou a aposentadoria, inclusive com a aprovação do Senado, ele concede isenção de IPI, na compra de automóveis, cotas para a prestação de concurso público. Então, tem uma gama de modificação em relação a essas doenças, que nós temos servidores que são acometidos dela. Então, nós precisamos, nós temos na área de educação servidoras lá, vereadora, que estão lá nessa condição e que nós precisamos saber, como que vai ser feito em relação a esses servidores e servidoras. Inclusive, eu peço, nesse requerimento, a gente está pedindo qual o número de servidores dos últimos 5 anos que estão acometidos, com essa doença. Então, com essas doenças, na casa, porque é uma gama de doenças, na verdade. São doenças autoimunes, que não têm cura, mas têm tratamento. Então, é preciso, esses dias atrás mesmo, nós aprovamos aqui nesta casa, um projeto que já tinha do vereador Paulão, que tratava da fibromialgia, como pronto atendimento, e colocamos também, o lúpus, para isso, também agora junto com esse projeto de lei. Outro comentário que eu quero fazer rápido aqui, foi o que aconteceu no dia 11 de agosto, em Belo Horizonte, o assassinato do gari, Laudemir de Souza Fernandes, por uma pura ignorância, falta de humanidade, do senhor René da Silva Júnior, em que ele assassinou esse gari, porque o caminhão de lixo, da coleta de lixo, estava atrapalhando ele passar na rua. Ele simplesmente ameaçou atirar na cara da motorista da coleta de lixo. Aí, não muito contente, ele assassinou e foi embora, passear com os cachorros dele e depois fazer academia. Aí mostra a falta de humanidade desse ser, a falta de humanidade, o desrespeito
com aquele trabalhador que estava lá, com aqueles trabalhadores que lá estão, né, fazendo o seu trabalho de dia, de noite, no sol, na chuva. Muitas vezes nós estamos em casa, deitados nesse vento frio que estava esses dias, e eles lá estão fazendo a coleta de lixo, tratando da saúde dos nossos municípios, do município do Brasil. Então, fica aqui o sentimento de que haja justiça em relação a esse caso. Então, até ele ser julgado, ele é suspeito, mas existe uma gama de provas, né, em relação ao senhor René da Silva Júnior, né, porque simplesmente ele achou que o Laudemir de Souza Fernandes valia menos do que o risco que poderia ocorrer no carro dele. Valeria menos que qualquer coisa que poderia ocorrer no caso dele. Então, ele abandonou o Laudemir para ser morto lá, morrer ensanguentado com o tiro que ele deu no Laudemir e foi embora. Simples assim. E para mudar um pouco, eu queria parabenizar, né, a vereadora Roberta pela moção da Casa Betânia, né, pelos 30 anos, né, pela transformação que a Casa Betânia vem fazendo naquelas famílias, naquelas meninas. Talvez, né, se mais vezes a gente passasse e observasse o trabalho das irmãs lá, e esse trabalho de transformação, talvez coisas como aconteceu com o Cigarim não aconteceriam. Infelizmente, né, que a valorização à vida não aconteceu lá com o Laudemir, mas as irmãs têm feito muita transformação de vida aqui na nossa cidade, se confundindo com a história da cidade, como já foi dito aqui. Então, parabéns, vereadora Roberta, parabéns às irmãs da Casa Betânia. Obrigado, vereador. Terceiro vereador inscrito, o vereador Clemilton. Eu declino, nobre presidente. Obrigado, vereador. Concluídos os trabalhos previstos para o expediente, declaro encerrado o expediente às 19h46. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Zaca? Gostaria que fosse constatada a plenária a possibilidade de não fazermos intervalo regimental e seguir direto para o ordem do dia. Obrigado, vereador. Pedido do vice-presidente é pertinente. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares presentes, iremos direto à ordem do dia. Fase da ordem do dia. 25ª sessão ordinária de 18 de agosto de 2025. Solicito aos senhores vereadores que anotem suas presenças. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da ordem do dia às 19h48, sob a proteção de Deus. Matérias da ordem do dia em regime de urgência especial. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 1 da pauta da ordem do dia. Item 1. Discussão única do projeto de lei número 163/2025, de autoria do Poder Executivo, que altera e revoga dispositivos da Lei número 3.451, de 13 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico e cria o Conselho Municipal de Saneamento e o Fundo Municipal de Saneamento e dá outras providências. Obrigado, secretário. O presente projeto tem assinaturas suficientes para o regime de urgência especial e consta apenas com o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Diante disso, solicito à Comissão de Bem-Estar Social, Infraestrutura Urbana e de Finanças e Orçamento para se manifestarem sobre os projetos de lei 163, 166 e 173/2025. Suspendo a sessão pelo tempo necessário para a elaboração dos respectivos pareceres. A sessão está suspensa. Retomando
Retomando aos trabalhos, já com os respectivos pareceres assinados, retornamos à ordem do dia. Está em discussão o projeto de lei 163/2025. Não havendo oradores, vai à votação. Projeto aprovado por 15 votos sim. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do item 2 da pauta da ordem do dia. Item 2, discussão única do projeto de lei número 166/2025, de autoria do Poder Executivo, que revoga o dispositivo da lei número 3.443, de 11 de dezembro de 2017, que institui a Política Municipal de Resíduos Sólidos de Hortolândia. Obrigado, secretário. O presente projeto tem assinaturas suficientes para o regime de urgência especial e tem pareceres favoráveis. Está em discussão o projeto de lei 166/2025. Não havendo oradores, vai à votação. Projeto aprovado por 15 votos sim. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura do item 3 da pauta da ordem do dia. Item 3, discussão única do projeto de lei número 173/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre transposição e dotação orçamentária no valor de R$ 21.530.000. Obrigado, secretário. O presente projeto tem assinaturas suficientes para o regime de urgência especial e tem pareceres favoráveis. Está em discussão o projeto de lei 173/2025. Não havendo oradores, vai à votação. Enquanto os vereadores votam, quero registrar a presença da minha amiguinha Sofia, que está aqui, filha do vereador Cezinha, acompanhada da mamãe dela, Andressa, esposa do vereador. Sejam sempre bem-vindas. Projeto aprovado por 16 votos sim. Matérias da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 4 da pauta da ordem do dia. Item 4. Discussão única do veto número 15/2025, de autoria do Poder Executivo, sobre veto total ao projeto de lei número 49/2025, autógrafo número 68/2025, que dispõe sobre a fixação de placas educativas sobre a responsabilidade dos proprietários de animais domésticos ao recolhimento das fezes excretadas nos espaços públicos ao longo das principais avenidas e parques públicos do município de Hortolândia. Obrigado, secretário. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Paulo. Eu gostaria de pedir suspensão dos trabalhos e convidar todos os vereadores na sala para a gente falar em 2 minutos. Claro, o pedido do líder de governo é pertinente. A sessão está suspensa. Retomando os trabalhos, o primeiro secretário fez a leitura do item 4 da pauta da ordem do dia e, com parecer pela rejeição do veto, vai à discussão veto total ao projeto de lei 49/2025. Não havendo oradores, vai à votação.
Sim, acata o veto. Não, rejeita o veto. Veto acatado, 13 votos sim, 3 não. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do item 5 da pauta da ordem do dia. Item 5, discussão única do veto número 16, de 2025, de autoria do Poder Executivo, sobre o veto total ao projeto de lei número 50, de 2025, autógrafo número 69, de 2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação em braille nas portas de gabinetes e salas de repartições públicas para os deficientes visuais. Obrigado, secretário. Com parecer pela rejeição do veto, vai à discussão veto total ao projeto de lei 50, 2025. Não havendo oradores, vai à votação. Já havia registrado a ausência do vereador Edivaldo, comuniquei à secretaria. Reitero, o motivo é o mesmo, agenda externa, mas gostaria de pedir que seja observado a ausência do vereador Ceará, com agenda externa também representando a casa. Muito obrigado. O veto foi acatado por 13 votos sim, 3 não. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura do item 6 da pauta da ordem do dia. Item 6, discussão única do projeto de lei número 118/2025, de autoria de Paulo Pereira Filho, que dispõe sobre a denominação do prolongamento da Avenida Princesa Isabel no Jardim Amanda. Obrigado, secretário. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 118/2025. Não havendo oradores, vai à votação. Projeto aprovado por 16 votos sim. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 7 da pauta da ordem do dia. Item 7, discussão única do projeto de lei número 120/2025, de autoria do vereador Reginaldo Roberto Rodrigues da Costa, o vereador Regis da Serralheria, que institui no calendário oficial de Hortolândia o Dia Municipal dos Krav Maga e Capap. Obrigado, secretário. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 120/2025. Não havendo oradores, vai à votação. Projeto aprovado por 16 votos sim. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do item 8 da pauta da ordem do dia. Item 8, discussão única do projeto de lei número 123/2025, de autoria do vereador Paulo Pereira Filho, que institui no calendário social do município de Hortolândia o Dia do Orgulho Autista. Obrigado, secretário. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 123/2025. Não havendo oradores, vai à votação.
Projeto aprovado por 16 votos sim. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura do item 9 da pauta da ordem do dia. Item 9. Discussão única do projeto de lei número 124/2025, de autoria de Paulo Pereira Filho, que institui mês Abril Azul no calendário oficial do município de Hortolândia, dedicado à conscientização sobre o transtorno de aspecto autista, TEA. Obrigado, secretário. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 124/2025. Não havendo oradores, vai à votação. Projeto aprovado por 16 votos sim. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 10 da pauta da ordem do dia. Item 10, discussão única do projeto de decreto legislativo número 5/2025, de autoria da vereadora professora Roberta Diniz, Aldemir Clemente e outros, que concede título de cidadã hortolandense a Graziela Prando, irmã Francesca. Obrigado, secretário. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de decreto legislativo 5/2025. Não havendo oradores, vai à votação. Projeto aprovado por 17 votos sim. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do item 11 da pauta da ordem do dia. Item 11, discussão única do parecer contrário ao projeto de resolução número 7/2025, de autoria da vereadora Roberta Diniz, que dispõe sobre a criação da Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Hortolândia e das outras providências. Obrigado, secretário. Com parecer contrário ao recurso, vai à discussão o parecer contrário da Comissão de Justiça sobre projeto de resolução 7/2025. Não havendo oradores, vai à votação. O voto sim acata o recurso e o projeto seguirá para outras comissões. Voto não rejeita o recurso e o projeto será arquivado. Parecer contrário foi acatado por 16 votos sim. Não havendo mais nada a tratar nesta sessão, convoco os senhores vereadores para a primeira sessão extraordinária, prevista para segunda-feira, dia 18 de agosto de 2025, às 20h40, logo após o término da presente sessão, que eu declaro encerrada às 20h34.